Fala galera, Vasco da Gama perdeu pro Nova Iguaçu 2-0, cara. Deixou o torcedor bem assustado essa derrota, tendo em vista que no final de semana o Vasco vai enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Carioca, né? Rapaz, que situação, hein? 2-0 pro Nova Iguaçu, mano. Não deu liga, né? O Vasco hoje não deu liga. Agora é colocar a cabeça no lugar e se preparar para o jogo contra o Flamengo, jogo muito importante para medir força, né? Medir a força do Vasco, para ver se a gente consegue imaginar o Vasco um pouco mais forte nesse Campeonato Brasileiro, que é o que mais interessa ao torcedor no momento, né? Quero deixar os créditos aos canais ESPN. Pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder tá dando essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like, não esqueça de comentar também o que vocês acharam desse jogo do Vasco. Horroroso. É uma situação que começa a ligar a luz de alerta, né? Embora a gente sabe como funciona o futebol e a gente sabe que as coisas, numa restrição de clube, ela é muito mais complicada do que de time. O Corinthians está passando por uma restrição de time, né? O Vasco por uma restrição de clube, uma mudança de modelo de gestão, e isso demora muito mais, tem que ter muito mais paciência, mas a gente sabe que no futebol, principalmente no futebol brasileiro, os resultados eles são cobrados com uma certa rapidez. O André, o Praz fala nessa esperança, né, do vascaíno, e acho que até o início dessa temporada, como que foi se vendo nesses primeiros jogos, nos jogos que o Vasco fez no Uruguai, um Payet que volta em outra forma física e também performa muito bem, enfim, essa esperança é retomada. Mas aí, em uma partida como essa, vem essa derrota, um clássico já no fim de semana, enfim... Já é algo que traz de volta a realidade do que é, de fato, esse começo de ano para o Vasco, essa remontada até com o próprio Ramon Dias agora pegando a temporada inteira? Glaucia, talvez, né, na cabeça de algumas pessoas, torcedor que é sempre mais sentimental, passional, essa bagagem toda esteja, se não voltando, começando a avisar, né? Mas eu prefiro olhar de uma outra maneira, eu prefiro entender que hoje o Vasco tem capacidade de investimento, que sempre foi ao longo dos últimos anos, antes de SAF, né? Antes da chegada das pessoas que assumiram o departamento de futebol, o Vasco não tinha de onde tirar, ele não tinha como reforçar a equipe, ele não tinha como procurar soluções no mercado, e agora existe um planejamento de investimento que pode ser antecipado, pode ser modificado, como aconteceu no ano passado, quando ficou claro que o Vasco precisava de um time melhor para tentar a permanência na Série A. O que aconteceu, sim, no finalzinho, com todo aquele sofrimento, aquela agonia, mas de fato aconteceu, o Vasco a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. Então eu prefiro entender que o começo da temporada não é aquele que se imaginava, o salto de qualidade do time do Vasco sob a mesma direção técnica, com alguns jogadores já adaptados e com uma estrela, um cara que do ponto de vista técnico é muito diferente de todos os outros, aparentemente muito comprometido com o que precisa ser feito, né, que eu estou falando evidentemente do Payet e o estado físico dele. Então eu prefiro olhar um resultado como esse como algo normal, não um acidente, mas, né, nos estaduais, determinadas equipes de maior tradição, acontece no Rio, acontece em São Paulo, às vezes sofrem um pouco no começo. Tomara que isso seja apenas o que está acontecendo com o Vasco, mas é óbvio, a pressão para um clássico que vem logo depois de uma derrota como essa, ela dobra ou triplica. É assim que as coisas acontecem. É a primeira aqui. derrota nesse início de temporada ainda do Vasco. Ô, Glaucio, é interessante, por acaso no Bola da Vez de sábado agora, vai ser com o antigo diretor do Vasco, né, o sim, Paulo Brax. Paulo Então ele traz pontos interessantes também sobre esse novo modelo de gestão do Vasco. Boa, Praz. Bom lembrete, bom convite aqui no Sport Center. Agora a gente vai ouvir o auxiliar, o Emiliano Dias, falando sobre a derrota do Vasco. Mais de 49%, 34 gols marcados para 32 sofridos. Não estamos levando em conta amistosos e apenas com o time principal.
Lógico, Praz, que quando a gente vê esse Vasco alternativo em campo, já que era mirando esse clássico contra o Flamengo no fim de semana, isso fica também muito claro na fala do Emiliano, mas a gente falava lá no início do programa sobre o Palmeiras e equilíbrio de carga e também ir aos poucos equilibrando esse elenco nesse início de temporada. Eu acho que isso vai ser muito também a tônica de todos, né? Início de temporada, muita gente também chegando. Tem isso, além de ter um clássico, um jogo que vai ter uma importância, um peso maior, também de ir fazendo esse equilíbrio, né? A gente falou do Payet agora e como ele voltou bem e tudo mais, só que ainda também precisa retomar, precisa de ritmo, precisa de outras coisas. Isso tudo também é importante, né, dentro... O futebol brasileiro, para quem vem de fora, como o Ramon Dias e o Emiliano vieram, o Abel já veio de fora, mas está há mais tempo, já sabe as particularidades, né? No futebol brasileiro, a pré-temporada é feita com jogos oficiais. Porque eles apresentaram dia 7, por exemplo, 7 ou 8, o Palmeiras, né? O Vasco apresentou um pouco antes. Dia 20, jogo já, menos de 2 semanas. Então, assim, é impossível tu apresentar, fazer os testes, fazer os exames, treinar a parte física, a parte técnica, a parte tática. Então, é com o carro andando mesmo. E isso prejudica muito o trabalho. E isso é uma das coisas no Brasil que tem que ser discutido, o calendário. Porque prejudica o trabalho, cai o nível técnico dos jogadores, o nível físico, o nível de espetáculo. É prejudicial para todo mundo. Óbvio que a gente sabe das situações comerciais, do quanto vale o campeonato, mas eu acho que, na minha opinião, não é bom para ninguém. Teria que se conversar, se sentar e se acertar sobre isso, porque quem perde é o futebol brasileiro, perde jogadores, treinadores, diretores, agente da imprensa, o público. Então, é uma situação que tem que ser tratada e a gente negligencia muito. Verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Prioridade máxima, uma discussão que a gente fala há muito tempo, mas pouco acontece. A gente segue falando do mercado carioca, né? Falando do futebol carioca, mas através do mercado da bola quente. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. A situação do Vasco ficou um tanto complicada agora no Campeonato Carioca. Por quê? O Nova Iguaçu venceu, foi a 10 pontos, né? O Boa Vista tem 9 pontos. O Vasco com 5 partidas tem 8 pontos. O Boa Vista tem 9 pontos com 4 partidas. Próximo jogo do Vasco é contra o Flamengo, cara. Próximo jogo do Vasco contra o Flamengo. E agora, né? E se o Vasco perde esse jogo pro Flamengo? O Vasco perde o jogo pro Flamengo e digamos que o Boa Vista, que venceu seus últimos 3 jogos, vença o Madureira. Rapaz, a situação do Vasco vai ficar complicada, né? Porque vamos ser sinceros, né, galera? Clássico é clássico, mas a tendência é o Vasco não ganhar do Flamengo. Clássico é clássico, o torcedor vai chegar no dia, vai torcer, mas se você olhar hoje para os times em campo, para o papel, a tendência é o Flamengo vencer esse jogo. Cara, será uma sacanagem o Vasco não chegar às semifinais, hein? Rapaz, depois o Vasco tem o Audax, o Fluminense, Botafogo, Volta Redonda e Portuguesa. Meus amigos, que caçarolas. Deixa eu dar uma olhada aqui no 2023. Foram necessários 20 pontos para se classificar ao G4. Em 2022, 20 pontos. E em 2021 é a mesma coisa, né? É necessário 20 pontos. Não tem sido necessário os 20 pontos, né? 20 pontos é o quarto time fez ali, mas tem sido necessário ali. O que precisa assim para se classificar? Cara, estourando 19 pontos. Estourando. O Vasco hoje tem 8.
8, se ele vence mais 3, vai 8, 8, 16, 17. Vai a 17. Se ele vence mais 3, ele vai a 17. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 jogos. O Vasco precisa vencer 4 de 6 para conseguir uma vaga aí direta para a fase mata-mata do Campeonato Carioca. Que situação, hein?